Muito bom dia, uma ótima terça-feira para todo mundo, já falando aqui direto de Recife, onde o Fluminense chega mais tarde, chega por volta das 5 da tarde aqui na capital pernambucana para enfrentar o lanterna do campeonato, o Sport, amanhã na Ilha do Retiro, e a gente já está pronto aqui para fazer mais uma cobertura especial para vocês. E essa terça-feira começa de uma maneira assim excelente, porque ontem, no último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, no último jogo da 25ª rodada, o São Paulo de Crespo, o São Paulo que era de Zubeldia, perdeu para o Ceará em casa no Morumbis. E essa é uma notícia espetacular, porque o São Paulo está na frente do Fluminense exatamente 1 ponto, e agora o São Paulo tem 25 jogos. Né? O Fluminense está ali com 23 partidas, ou seja, 2 jogos a menos, com 34 pontos. O Ceará, que estava despencando na tabela, com esse resultado, reage um pouquinho. E era o resultado que faltava para deixar essa rodada ainda melhor, pensando aqui, obviamente, sob o olhar do Fluminense, porque no confronto direto com o Botafogo, o Fluminense ganhou, o Mirassol perdeu para o Atlético Mineiro, só mesmo o resultado ruim foi o Bahia, um péssimo resultado, porque o Bahia também está ali na frente, e a derrota para o Bahia, a vitória do Bahia significou a derrota do Palmeiras, que está brigando com o rival lá pelo título brasileiro, que o Palmeiras pode evitar aí essa tragédia. Então realmente foi o único péssimo resultado da rodada, no mais foi uma 25ª rodada interessante para o Fluminense. E agora, diante do Sport, na Ilha do Retiro, claro, tem que cumprir com o seu papel, né? Porque o Sport é um virtual rebaixado que vai aqui entregar 3 pontos e pronto, acabou. A gente sabe que o futebol não funciona assim. E eu espero que o Fluminense encare esse jogo com a maior seriedade possível, assim como encarou os demais. Hoje o técnico Luiz Zubeldia fecha a preparação no CT Carlos Castilho para este confronto e ele talvez tenha que fazer, talvez não, certamente fará mudanças, ou pelo menos uma mudança no time, porque Thiago Silva não virá aqui para Recife, pelo menos a informação que eu tive de domingo para segunda, na verdade, né? Logo ali depois do jogo, a gente sabe que o Thiago saiu do Clássico sentindo um incômodo muscular, foi para casa, todo mundo disse que estava tudo bem, ele saiu por precaução, mas queria passar por exames nesta segunda-feira, ou seja, ontem, enfim, a partir disso ele seria avaliado. E aí a informação que chegou para mim é que o Thiago Silva não viria de qualquer maneira. Mesmo que os exames não apontassem nenhum tipo de lesão, ele não viria, seria poupado para, evidentemente, evitar que tenha ali uma lesão de fato, e aí ele tem que ficar afastado por um tempo. O Thiago Silva, em outras situações, já tentou ir contra a vontade do treinador, no sentido de demonstrar a vontade, não, quero jogar, eu tô bem para jogar. Na época o Renato aconteceu isso mais de uma vez, o Renato falava, não, calma, vamos segurar. Então é claro que a palavra do Thiago Silva tem muito peso, né, nessas decisões, mas ontem, por exemplo, ele não foi a campo, nem apareceu no campo, ficou lá fazendo o tratamento dele, que ele iniciou, por sinal, já em casa, né? Chegou em casa e já estava tratando, é um absurdo o profissionalismo do Thiago Silva. Então, tudo indica realmente que ele não virá aqui para o Recife. A gente vai acompanhar o embarque do Fluminense no Rio de Janeiro por volta das 2 da tarde e, claro, a chegada, Gabriel Amaral também está vindo aqui para Recife, para a gente acompanhar a chegada do Fluminense por aqui e trazer todos os detalhes para vocês dos jogadores que o Zubeldia vai relacionar, vai trazer para essa viagem, para a gente tentar garantir mais 3 pontos importantíssimos nesta sequência de Campeonato Brasileiro. E olha, gente, lembrando vocês, o mês está acabando, mas ainda dá tempo, daqui a pouco o Dia das Crianças está vindo, mas tem uma super promoção que ainda permanece no site da Food Fanatics, mas por pouco tempo, tá acabando, tá? Vai lá na Food Fanatics, olha só essa camisa, a camisa número 2 do Fluminense da atual temporada. É a camisa original, número 2 do Fluminense da atual temporada, personalizada com número e nome de Germancano, saindo por R$ 289,90. Tem P, M, G, Extra G, mas vai sair por esse valor? Claro que não, se você utilizar o cupom Jornada 10. Aliás, mas já usei, não está dando para usar mais. Vê se alguém da tua família não tem para te emprestar aí, o CPF, né, um amigo, né, porque, cara, é uma baita oportunidade, esse preço tá muito baixo, não vai durar muito tempo. R$ 289,90, se você coloca o cupom Jornada 10, é 10% de desconto. Se você puder pagar, por um acaso, no Pix, é mais 10% de desconto. A gente sabe que camisa de clube hoje em dia é R$ 400, ou é quase isso. Enfim, infelizmente é esse preço.
Né? Essa é a realidade. Daqui a pouquinho está saindo o uniforme número 3 do Fluminense. Ah, vou guardar para o uniforme número 3. Ah, não, vai sair muito caro, vou garantir a 2, depois que o 3 baratear um pouquinho, eu pego. Então, cara, vai na Food Fanatics, aproveite. Tem essa e tantas outras promoções lá no site que você pode conferir. Vários acessórios, é boné, é meia, short, camisa, calça de viagem, casaco. Tudo que você pensar de Fluminense tem na Food Fanatics, então aproveite utilizando o cupom Jornada 10. Bom, vou trazer para vocês um assunto aqui que não corresponde neste momento diretamente ao Fluminense, mas interessa sim, porque de uma forma ou de outra a gente está falando de uma situação que vai também nortear o futebol brasileiro nos próximos anos, que é a questão da divisão dos direitos de transmissão da Libra, da Liga Forte União. Está cada um cuidando do seu bloco, ainda se alimenta a esperança de finalizar todo esse trâmite, que uma liga possa ser criada, porque isso pode potencializar, e não só pode, como iria potencializar o poder de arrecadação dos clubes, tirando a organização da CBF e passando essa organização para os clubes. Uma realidade que para mim ainda é distante, mas muita gente que circula ali nos bastidores dos clubes acredita que pode acontecer. Então, enfim, a questão é que o bicho tá pegando lá na Libra. O pau tá quebrando. Meu amigo, a situação tá crítica. Por quê? O Flamengo conseguiu, na justiça, bloquear o pagamento de uma parte do contrato que está previsto ali na Libra, que eles dividiram lá no acordo entre eles, 40%, a divisão do montante total do contrato da Libra, 40% de maneira igualitária para todo mundo ali, para todos os participantes, 30% de acordo com o desempenho na competição e 30% em relação à audiência. E é aí que a chapa está esquentando. Por quê? O Flamengo foi na justiça alegando que o contrato anterior, assinado pelo Rodolfo Landim, não para o BAP, que esse contrato não é válido em relação a essa questão, porque na época não estava especificado lá o que representaria esses 30% de audiência, se é Premier, se não é Premier, se são todos as mídias, enfim. E aí o Flamengo está pleiteando que esse número ele esteja diretamente ligado à quantidade de assinaturas do Premier. Né? E os clubes são contra. Então os caras foram na justiça e bloquearam simplesmente uma parcela dessa grana que no total deve gerar aí em torno de 270 milhões de reais para os clubes neste ano, na verdade 230, 240 milhões de reais. O Flamengo bloqueou essa parcela, cerca de 77 milhões de reais, e os clubes estão sem receber por isso. E aí, meu amigo? E aí a revolta foi grande. O Flamengo divulgou essa nota oficial que eu estou colocando aí para vocês. Eu não vou ler, evidentemente, aqui, porque a nota tá muito grande, mas para, enfim, quem quiser depois, se alguém tiver curiosidade de ler, mas basicamente é isso. Eles estão divergindo em relação a esses 30%, não é o total do contrato, é os 30% que correspondem à audiência. E aí, cara, depois disso, os clubes, os principais clubes da Libra se revoltaram. E a nota oficial do Palmeiras é um negócio assim, espetacular, da senhora Leila Pereira. Ela simplesmente diz aqui: ao obstruir de forma contraditória e indevida o fluxo de recursos, a estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco, algumas delas em situação de dificuldade, e a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais. Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema, afinal, além de equilibrado economicamente, seria um dos beneficiados direto, caso prosperasse a alteração pleiteada pela gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e por isso defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro. A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se de um mesmo grupo político que no início do ano recusou-se a assinar o manifesto da Libra, que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos. Lembram disso? Pois é, vocês vão lembrar, né? Então essa foi a nota do Palmeiras, foi a mais forte, foi a porrada mais forte.
Grêmio, Santos, São Paulo, vários outros clubes se manifestaram e eles sentiram. E o mais engraçado é que, segundo notícias, o Flamengo se surpreendeu com a reação. Os caras vão na justiça, bloqueiam o dinheiro de todo mundo e acham que ia ficar por isso mesmo. A prepotência, a arrogância deles é um negócio assim, admirável. Eu sei como funciona. São anos e anos, né? Mas ainda assim, às vezes, surpreende. É um negócio impressionante. Uma vida inteira, vocês têm que entender, gente, é uma vida inteira sendo beneficiado. Financeiramente, sendo beneficiado. Pela mídia de uma forma geral, generalizando aqui um pouco. É uma vida inteira assim. Ninguém quer largar o osso, né? Então era óbvio que em qualquer discussão ia ter problema com eles. Eles seriam um problema. Evidentemente que eles seriam um problema. E nem estou entrando no mérito da discussão, porque foi um documento assinado. Pode não ter lá especificado no contrato, mas o Landim aceitou. O Landim deu uma palavra e o Landim assinou. E eles estão descumprindo um contrato. Eles estão descumprindo o que foi assinado. Ponto. E é isso que o PVC falou no UOL. Eu vou trazer esse trecho aqui da argumentação do PVC. Eu acho que tem que ser aí. Só que a minha impressão, sem ser advogado, é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceita algumas liminares que outros tribunais não aceitam. Aceita como decisões liminares, que são provisórias, algumas decisões que outros tribunais não parecem aceitar igual. Isso a gente pode chamar o Adley Campos, inclusive, para falar sobre isso amanhã. Para dizer se eu estou certo ou se eu estou fazendo uma ilação que não está correta. O fato é que, a partir da questão do Flamengo, que incomodou muita gente, o Flamengo está incomodado por uma decisão que foi assinada pela gestão anterior. Aí o Flamengo diz que essa questão do critério da audiência não está suficientemente claro. Que é um absurdo, porque assim, cara, me desculpa. Eu discuto com o Rodrigo Matos isso. Cara, mas eu coloco lá o meu clube, mas eu compro os 20. Por que alguém tem que ter mais se eu comprei o pacote dos 20? Eu nunca entendi isso desde o ano 2000. Eu sou assinante do pay-per-view há 25 anos. Por que a divisão se dá pelo cadastro se quando eu compro o pacote do pay-per-view, eu compro os jogos dos 20? Então me vende só do meu clube. E quem quiser comprar os 20, compra os 20. Se você fizer, vende o jogo do Flamengo, aí tem 1 milhão de pessoas que compraram o Flamengo, e tem 10 mil que compraram o Santos vai receber o equivalente aos 10 mil e o Flamengo em relação a 1 milhão. Beleza, mas não é isso. Eu compro há 25 anos o pacote com os 20 clubes. Mas isso aqui, ponto parágrafo. O que aconteceu a partir daqui foi uma aproximação. Você lembra que em julho tinha o tal do memorando de entendimento, que a Leila Pereira não quis assinar, para fazer a aproximação de Libra e Liga Forte União para ter uma liga só, certo? O que está acontecendo nesse momento, não dá para dizer que vai ter a unidade de Liga Forte e Libra. Mas dá para dizer o seguinte, ontem o Marcelo Teixeira saiu do estádio em Bragança Paulista, dizendo que ele não vai sair da Libra, que não vai acontecer, mas bateu na trave, porque ele estava assinando o memorando de entendimento com a Liga Forte. Ele vai dizer que não estava, mas estava. E o Grêmio, o Alberto Guerra, disse no sábado, na sexta-feira, que o que está acontecendo com a discussão do Flamengo é que estamos nos aproximando da Liga Forte para a gente fazer a unidade. Que tem desavenças, discordâncias. A Leila não queria assinar o memorando de entendimento em julho, por exemplo, mas foi um dos documentos mais veementes contra a posição do Flamengo. Por quê? O Palmeiras, por exemplo, o Flamengo perde 17 milhões de reais bloqueados. O Palmeiras perde 12 milhões de reais bloqueados. Para o Palmeiras, que é o mais rico fora o Flamengo, faz diferença. Para o Santos, para o Bragantino, para o... Santos está na casa de 9, né? Se não me engano, que os valores que a gente tinha aqui, né? Muita diferença você não receber esse dinheiro na sexta-feira. Faz muita diferença. É tipo, você ganhar 10 e eu posso ganhar 50. Eu deixei de ganhar 10 e você deixou de ganhar 10 e você vai morrer de fome e eu vou resolver minha vida. Entendeu? É bem isso que está acontecendo. E é por isso que está todo mundo incomodado. E desde o primeiro semestre está se falando o seguinte, não, a gente faz a liga e o Flamengo, se o Flamengo não quiser, ele fica com a liga dele, fica ele sozinho. Não tem problema, a gente respeita a posição do Flamengo. E a gente junta todo mundo e faz a liga.
não avançou nesse ponto ainda, mas o Grêmio conversou e falou sobre isso na sexta-feira, numa entrevista do Alberto Guerra em Porto Alegre. O Marcelo Teixeira o Santos teve perto de assinar um memorando de entendimento com a Liga Forte para fazer unidades e, eventualmente, até sair da Libra, embora o Marcelo Teixeira desminta. O Vitória já anunciou que no próximo contrato vai sair da Libra. E todo o processo lá atrás, quando você tinha o Novo Horizontino, Mirassol, Guarani não, Ituano, Ponte Preta, discutindo para sair da Libra e ir para a Liga Forte, você conversava com o presidente do Novo Horizontino, por exemplo, ele dizia, não, a gente fez reunião de manhã com a Libra e de tarde com a Liga Forte. É incomparável. Na Liga Forte, você pega o documento e eles te detalham, tintim por tintim, como é que vai ser a divisão de audiência, como é que vai ser a divisão de desempenho, como é que vai ser o igualitário. E na Libra, está tudo meio jogado. Então, o Flamengo tem essa dose de razão. Só que ele assinou o documento. E nem o Grêmio, nem o Santos, nem o São Paulo, nem o Palmeiras estão discutindo a divisão. Você pode discutir o seguinte, vem cá, isso aqui não está tão claro para a gente. Vamos rediscutir? Vamos. Mas você vai para a justiça bloquear o dinheiro de todo mundo, está todo mundo indignado. Foram assinados. Que foram assinados. Isso não se trata, relevante. Luiz, isso é importante dizer isso aqui. Não se trata de ter havido unidade no passado ou de não ter havido unidade, se os caras estão sendo cínicos ou se não são cínicos. Trata-se de que um documento foi assinado. Sim. Não se está falando assim, não, mas ninguém quis fazer liga nunca. Não se trata disso. Trata-se que tem um documento assinado. Sim. Você comprou meu apartamento e depois você falou que não comprou. Sim. Mas está aqui, eu estou com o documento. É um compromisso que já foi firmado. Exato. Eu entendo o ponto de vista dos flamenguistas que consideram que o Flamengo gera mais audiência e que, por isso, merece uma fatia um pouco maior do bolo. Mas então não assinasse. Mas foi assinado, né? Foi firmado. Claro. Então assim, tem esse... O problema é que as pessoas começam a discutir, a tratar isso como se fosse uma discussão clubista, e não é clubista. É uma discussão de um documento que foi assinado pela gestão Rodolfo Landim. Tem um monte de gente que defendeu o Rodolfo Landim, que o Rodolfo Landim ia fazer o estádio, que o plano do estádio era maravilhoso, era monumental. Agora veio o BAP com um plano do estádio que é muito mais realista. Muito mais realista. Agora, se você acha que o Rodolfo Landim lesou o Flamengo, a discussão não é com o documento, a discussão é com quem assinou o documento. Bom, e aí quais serão as consequências disso? Vai para a justiça, né? O mérito vai ser analisado, a Libra certamente vai recorrer, e o mérito vai ser analisado, se o Flamengo tem razão ou não tem razão. A questão é que alguns clubes, como Grêmio e Santos, chegaram a ter conversas ali com a Liga Forte União, com a LFU, ameaçando sair da Libra. E isso pode gerar, dependendo de como essa coisa escalar, consequências mais graves no bloco de lá. O Corinthians, por exemplo, estava negociando um contrato, negociando com o Corinthians para os dois clubes irem ao mercado e vendendo de maneira conjunta os direitos de transmissão até 2030. E o Corinthians já está dando para trás. O Corinthians já não quer, porque entende que eles estão sendo usados pelo Flamengo, porque eles ganham mais agora e não estão vendo vantagem nisso, e aparentemente o negócio não está indo para frente. Então, eles, enquanto eles puderem, eles vão agir nos bastidores. Eles vão agir para garantir mais benefícios que tiveram a vida inteira. Então, teve muita gente dizendo que, olha, quem está do lado da LFU está perdido, vão perder uma montanha de dinheiro. Estão lascados, estão mortos. Vi uns suprassumos de torcedores do rival, que se acham gênios, né, no Twitter, cravando isso. E agora o bicho está pegando, a chapa está quente e a revolta, a insatisfação é muito grande nos bastidores com essa postura do rival. Como isso vai acabar, eu não sei, mas é uma novelinha que vale a gente pegar a pipoca e acompanhar. Eu, pelo menos, estou gostando bastante. O que eu quero mais é que quem está do lado dessa gente, sentando, negociando e querendo ou não diretamente ajudando para que eles continuem tendo mais benefícios que outros. Eu acho que a discussão é até válida, a questão de ter mais audiência, de ter mais torcida, é algo que tem que sentar, tem que debater, mas todo mundo, de uma forma geral, todo mundo está abrindo mão de alguma coisa, ou vai ter que abrir mão de alguma coisa para fazer essa liga dar certo, para fazer isso dar certo. Todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. Eles não querem abrir mão de nada. Se depender, eles não querem abrir mão de nada. Dependendo deles. Então,
obviamente vai chegar uma hora que vai dar problema, que não vai ter para onde correr e a justiça vai ser o caminho. Vamos ver quais serão as reais consequências disso para o negócio como um todo. É bom a gente acompanhar, porque se clubes insatisfeitos ameaçarem sair da Libra, enfim, é um movimento que pode bagunçar de novo esse tabuleiro de xadrez aí. Fechou, pessoal? Ao longo do dia voltamos com muito mais informações, mais notícias, como sempre, aqui no canal do Leste, deixando você já muito bem informado tudo sobre Fluminense e esporte. Fluminense que chega mais tarde por aqui em Recife. A galera que fica perguntando onde o Fluminense vai ficar, o hotel, fique de olho no meu Instagram, porque ao longo do dia eu vou confirmar isso e vou informar lá para vocês, para a galera que está aqui, que deseja ir fazer uma festa no hotel, ver os jogadores. Vou tentar passar tudinho para vocês. Fechou? Um abraço, tamo junto. Valeu, pessoal. Deixa o like, não esquece não, tá? Se inscreve no canal que é muito importante.